Oi, Oi, tudo bem? tudo jóia você? Tudo ótimo também. Deixa eu só arrumar isso aqui. Uhum. Boa tarde. Boa tarde. Aceita um pouquinho de café? Obrigado, não bebo café não. Ah, que chique. Não sei se é chique, se é. Não sei, porque eu não gosto, né? Quero café! Quero café! Quero café! É! Deixa eu te contar o que acontece. É que eu tinha muita vontade de gravar com alguém da área de psicologia, né? Você me pergunta já o porquê? É, é porque eu tenho muita curiosidade é, para saber, assim, quem é da área de psicologia sempre cuida das pessoas, tem que escuta muitas pessoas para poder encaminhar, sabe? Eu queria saber como que funciona quando é vocês que estão com algum problema, sabe? Sim, só para esclarecer umas coisas aqui. Na verdade, eu não sou psicólogo, tá? Tem uma diferença entre psicólogo, psicanalista e psicoterapeuta e terapeuta, né? Tem uma diferença aí, porque psicólogo ele precisa passar ali pela faculdade, precisa ter o conselho registrado, certo? Isso é um tipo de profissional. O psicanalista ele não precisa, né? Ele tem a formação dele, né? Ele faz a formação, tem o tripé psicanalítico que nós chamamos, né? O tripé psicanalítico tem que passar por esse tripé e aí sim você se torna o psicanalista. E o terapeuta é basicamente a mesma coisa, a diferença é que você não tem um tripé psicanalítico, como fala, que é mais normalmente as pessoas acabam fazendo o tripé porque é muito essencial para a formação de um profissional que trabalha com saúde mental, entende? Mas como que funciona assim quando quem tá na área tá com tá com problema? Assim, eu escutei que no caso quem trabalha na área sempre tem algum psicólogo pra ele também, sabe? É essas coisas assim que eu escutava, eu pensei assim, gente, eu tenho que perguntar. Sim. Não, na verdade, assim, nós como profissionais, nós temos que ter, sim, um terapeuta nosso, né? Uma pessoa que você consegue lidar ali com a situação. Porque você recebe demandas, né? De pacientes e clientes no geral. E você precisa ter. Você não precisa passar isso para frente, né? Comentar isso com outro profissional, né? E aí você tem que ter a supervisão, normalmente trabalhar com supervisão, né? E além da supervisão, o próprio profissional ele tem que fazer terapia também, né? É, eu pensei. Alguns profissionais não fazem, né? Mas eu aconselho muito que faça, né? Tem profissional que não faz, mas é muito bom fazer para poder aliviar, entende? É o que eu pensei, né? Porque a quantidade de coisas que vocês escutam, né? Pensei Sim, assim, gente, isso daí deve fazer um mal escutar tanta coisa assim. sim. Mas você não tá gravando ainda não, né? Que isso? É, outra coisa que eu queria perguntar a você quando que você se identificou com essa área? Como que foi? Foi na escola? Foi na Na faculdade verdade, mesmo? assim, eu me identifiquei, na verdade, com essa área por trabalhar com pessoas, né? Sempre tive contato com pessoas. E aí a gente, na época de escola, na época de vestibular, você pensa, né? O que você vai fazer da tua vida? E aí eu fui fazer aqueles testes vocacionais que muitas pessoas fazem, né? Para identificar ali qual que é a área que mais se identifica. E sempre dava psicologia, sempre dava essa área de humanas, né? Sempre dava voltado para essa área. E eu pensava assim, não, eu não vou trabalhar com essa área de psicologia, não vou trabalhar com essa área de saúde mental, não vou.
E aí acabei indo buscar outras áreas, né? Antes de decidir realmente ser terapeuta, ser psicanalista, né? Aí eu fui fazer curso de cabeleireiro, trabalhei com cabeleireiro por um bom tempo, trabalhei em outras áreas como call center, né? E aí, na verdade, assim, essa vontade mesmo voltou dentro de mim, assim, quando eu fui trabalhar no call center, né? Porque no call center você trabalha com atendimento e trabalha com muitas pessoas ao redor de você, né? Que são colegas de trabalho seu. E ali você encontra pessoas de todas tipo, né? Pessoas de todas as etnias, pessoas de todos os gostos, assim, vamos dizer, de classes sociais, pessoas que se identificam com o gênero diferente do que ele nasceu, entende? E isso foi ganhando força dentro de mim, né? Eu falei, não, eu preciso trabalhar com isso, né? Entender esse processo, ajudar as pessoas com essa questão de entendimento, né? Muitas vezes voltado para a questão social mesmo, né? O convívio social. E aí foi aonde que eu pensei, não, o que me traz, assim, uma possibilidade de trabalhar com isso é fazer a formação de psicologia, de psicanálise, né? Trabalhar como terapeuta. E aí eu fui buscar cursos para fazer, né? Primeiro eu fui buscar psicologia, eu fiz 1 ano de psicologia, só que aí num determinado momento eu tive que trancar a faculdade, né? E aí passou um tempo, eu fui fazer o curso de psicanálise, né? Psicanálise clínica, que nós chamamos. Né? Fiz a formação e agora estou fazendo outras formações e especializações na área de terapia mesmo, psicoterapia mesmo, terapia voltado para psicoterapia breve. E além disso, ainda faço a graduação de psicologia, né? Ainda estou estudando a psicologia, a graduação para me formar como psicólogo, para ter o registro lá certinho do conselho de classe, né? Que hoje o psicanalista ainda não tem e alguns terapeutas também não têm o conselho de classe, né? Por enquanto nessa área de saúde mental assim só tem a psicologia e a medicina, né? No caso a psiquiatria. E então fiz a formação, fiz os estágios, né, fiz a parte prática, que é muito importante. E aí no processo de formação você tem que passar pelo o tripé psicanalítico que nós chamamos, né? Que aí você tem que fazer a teoria, você tem que fazer a tua análise pessoal, no caso a terapia ali, a análise pessoal. No meio da psicanálise nós chamamos de análise, né? E aí você tem que fazer a análise pessoal e fazer a supervisão. A supervisão é quando você vai atender um cliente, né, e você tem um momento ali dessa prática, um encontro com uma pessoa já mais experiente que você, muitas vezes pode ser o teu professor, pode ser qualquer outra pessoa que tenha uma experiência mais avançada do que você. Isso no processo de formação, né? E depois do processo de formação, você também pode continuar com a supervisão, que é necessário ter uma supervisão, né? E aí você faz todo esse processo e você se forma o psicanalista e aí você começa a atuar. E aí foi aonde que eu realmente vi, não, é isso que eu quero e é isso que eu vou fazer pra minha vida, né? Vou viver disso. E quanto tempo de curso, assim, de psicanalista e também de psicologia? Qual o tempo A psicologia, a graduação, hoje ela está no tempo de 5 anos, né? Graduação, né? Nível bacharelado, nível superior. São 5 anos de curso. A psicanálise depende muito, na verdade, né? Depende da escola que você vai atuar. Mas assim, é uma coisa que você nunca para de estudar. Você faz ali o essencial ali que é pela escola. Tem escola que oferece curso de 1 ano e meio, por exemplo, né? Você faz 1 ano e meio ali na escola, faz todo esse processo de análise, teoria e supervisão, mas não se limita a isso, né? Você tem que continuar estudando. Não tem como seguir na área se você não continuar estudando. Tem que estudar todos os dias, rigorosamente, vamos dizer assim, entende? Porque é sempre uma coisa nova, né? Vai brotando. Não chega a ser nenhuma coisa nova, mas são casos novos, né? São casos que estão trabalhando com pessoas,
né? Você trabalhando com pessoas. E aí, trabalhar com pessoas, e cada pessoa tem sua demanda específica, né? Cada pessoa tem um problema específico. E aí você precisa estar estudando sobre determinados assuntos, porque nos tempos de hoje surge uma doença mental a todo momento, né? As pessoas inventam, elas criam essas doenças, e aí você tem que saber, será que é? Será que não é? Você não pode dar um diagnóstico. Na verdade, o psicanalista ele não diagnostica, né? Ele não faz diagnóstico. Mas você não pode chegar e falar, não, você tem isso, sem ter que ter uma investigação ali por trás, sem ter que ter uma análise bem elaborada para chegar a uma conclusão, entende? Caramba. Mas assim, qual a diferença? É porque eu nunca procurei saber, assim, a diferença do psicanalista pro psicólogo. A única diferença hoje que nós colocamos assim, a diferença é que o psicólogo ele tem que passar pela formação, né? Não existe psicólogo sem a formação de nível superior, tem que passar, ele tem que ter o registro no conselho de classe da sua região, pode ser qualquer lugar do país, mas tem que ser na sua região, né? Aí tem um conselho federal também e tem o regional. Você tem que ter o registro no conselho regional, que é da tua região. E além disso, você, em questão da prática, o psicólogo ele consegue te dar muitas vezes como eu posso dizer, um diagnóstico, né? Ele pode trazer um diagnóstico, ele pode muitas vezes te dar laudo, por exemplo, né? Já o psicanalista, ele não tem essa alçada de te dar um diagnóstico, né? Ele não pode chegar e falar que isso aí já foge da alçada do psicanalista, né? De dar diagnóstico. Só que você tem que ter um registro daquele cliente que você está atendendo, né? Você tem que ter um registro, porque muitas vezes esse paciente, cliente, né? Barra cliente, eu gosto de chamar de cliente, muitas vezes ele passa com você como psicanalista para tratar desses assuntos, mas ele passa com um outro profissional da área da saúde, por exemplo, né? Ele passa com um psiquiatra, ele passa com um outro profissional. E esse profissional, ele pode solicitar uma anamnese, né? Um acompanhamento que você tem feito esse trabalho, né? Essa consulta, esse trabalho com o paciente, com o cliente. E aí você tem que ter esse registro, né? Porque se vier solicitar, você que é o terapeuta dele, você que é o psicanalista dele, então você tem que ter isso registrado para esse fim, né? Você tem que ter. E a única diferença é essa, né? O psicólogo ele consegue diagnóstico, ele consegue fazer dar um laudo, né? Mas o psicanalista ele não tem isso, ele não consegue fazer isso. Mas em alguns casos ele precisa emitir algum documento, né? Que o paciente está sendo atendido por ele, entende? Entendi. Eu gosto dessa área. Eu acho suspeito bonito falar, né? Eu acho. Mas é gostoso, muito, muito bom trabalhar assim. Você vê a mudança, né, que o cliente ele vai se tendo no meio da clínica psicanalítica, né? Ele chega com um discurso, né? A gente fala muito em discurso na psicanálise. Ele chega com um discurso e ao passar do tempo com as análises que nós fazemos, ele vai mudando esse discurso e vai se conhecendo, ele vai se ouvindo, né? Porque o principal ponto da psicanálise é fazer o que o paciente fala, né? O cliente fala. Então, o papel do psicanalista é ter a escuta ativa, né? Atentar ali que o cliente está te falando. E é um espaço, né? O meio da terapia, da análise, é um espaço do cliente onde ele tem esse momento para ele. E aí ele vai falar e vai principalmente se ouvir também, né? Porque muitas vezes pode acontecer de ele falar algo, mas ele falar, nossa, por que eu tô falando isso? Entende? E aí ele vai se percebendo ao longo
das análises. Isso é muito bom. Eu tenho mais dúvida. Fica à vontade. E assim, durante o curso, você na área também, você sente assim que você teve muita mudança? Muita coisa assim. Eu não falo nem em questão profissional, tô falando você como pessoa, assim. Você olha e fala assim, caraca, como. Sim. Você vai se percebendo também, né? Porque faz parte do processo de formação, né? Como eu te disse, nós fazemos a própria análise pessoal. Então, enquanto você está fazendo a teoria, você às vezes se identifica ali com alguma teoria, né? Com algum caso ali da teoria, e aí você leva isso para análise, né? Para terapia, e você vai se percebendo ao longo do tempo e você vai mudando aqueles padrões de comportamento que você tinha anteriormente, e você vai mudando isso, né? Você vai moldando, você vai se tornando uma pessoa mais acolhedora, você vai se tornando uma pessoa mais sensível, né? Uma pessoa mais empata, né? Com empatia ao próximo, assim. É uma transformação. Primeiro, para você se tornar um psicanalista, você precisa se transformar primeiro, né? Você tem que fazer essa transformação para poder você atender o outro. Se você não se transformar, não se sentir bem, não aprender a lidar com suas próprias emoções, como é que você vai atender uma outra pessoa, né, com problemas mentais, assim, né, com essas angústias, né, com essas conflitos internos que a pessoa tem? Como que você vai atender a pessoa se você não consegue nem lidar com seus próprios conflitos internos? Eu tava pensando nisso, em questão de empatia, assim, que no caso Sim. seria preciso, sabe? Não dá pra trabalhar na área sem ter empatia. Porque assim, sabe? Tá. Não é igual um engenheiro que só mexe com cálculos, né? Você está mexendo com pessoas, com ser humano. Então, você precisa, muitas vezes, ser empático mesmo, né? Não tem outra palavra assim para se dizer. E é muito difícil? Olha, é uma área bem complexa. Eu não vou dizer difícil, porque o difícil, se você se dedicar a estudar, ele acaba se tornando adaptável. Eu costumo dizer que o difícil é que se você não conhece o assunto, qualquer assunto se torna difícil. Quando você começa a se conhecer o assunto, começa a estudar sobre o assunto, você começa a entender e esse difícil não é mais difícil, entende? Mas é complexo, são um conteúdo complexo, é uma área bem complexa, você precisa ler bastante, você precisa estudar os teóricos que construíram toda essa teoria, né? Então você tem que entender eles, na linguagem deles, porque isso foi escrito há muito tempo atrás, né? Uns séculos atrás. Então você tem que ler aquilo e entender e tentar trazer isso para a atualidade, né? Porque muitas vezes o que foi escrito lá no século passado, por exemplo, você tem que se adaptar para ser utilizado no século atual, né? As coisas não mudam, né? Assim como a medicina muda, tudo muda. Enfim, era isso que eu queria. Queria saber de você. Obrigado pela paciência. Imagina, eu que agradeço. É uma oportunidade bem bacana assim, de participar dessas ações, né? Porque muitas vezes você levar informação para as pessoas, né? Eu sou muito adepto a isso. Pode deixar que aí eu já corto, tá? Precisa cortar lá onde eu falei lá. Você tá gravando?